Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 25 de abril, e a igreja, hoje é um dia festivo, a igreja celebra São Marcos Evangelista. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje que nos narra a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu também é um chamado aos discípulos a ir ao mundo inteiro, anunciar o evangelho a toda criatura. Jesus, que anteriormente falava que tinha vindo primeiro anunciar o evangelho ao povo de Israel, agora essa dimensão torna-se universal. Por isso a Igreja Católica, a Igreja Universal do Cristo, Jesus mandou anunciar a todas as pessoas, a todas as criaturas, o reino dos céus, a salvação. E qual é a condição de ser salvo? Crer, acreditar, se converter e se batizar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, invocando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que não crê em Jesus, que não aceita suas palavras, esses serão condenados. E serão muitas as pessoas, porque basta ser batizado para ser salvo? Não. Se você é batizado, mas você não vive aquilo que o Cristo ensina, que o Cristo nos chama a viver, dá testemunho verdadeiro do amor, da bondade, da misericórdia, anunciar a palavra de Deus com sua vida, dá um testemunho verdadeiro, muitas vezes seremos condenados. E aqui nessa ascensão de Jesus, é Jesus que prepara os seus discípulos e prepara a igreja há 2000 anos, porque o que no encerramento do evangelho de hoje nós vemos que os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. E esses sinais estão presentes até hoje através da Igreja de Cristo, através dessa Igreja Universal, da Igreja Católica. É o Cristo que nos ajuda, é o Cristo que nos provém da graça e do amor do Espírito Santo, para que nós possamos ir anunciar a palavra de Deus, para que nós possamos anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não podemos nos omitir, não podemos nos calar diante de tantas dificuldades que o mundo enfrenta. Hoje nós tivemos, no dia de ontem, nós tivemos uma votação no Supremo que queria poder as pessoas que eram a brecha, uma abertura para que pudesse se legalizar o aborto no Brasil. Colocaram a situação, que era a questão do Zika vírus, que as pessoas que iriam nascer, as crianças iriam nascer com microcefalia, que as mães pudessem abortar. Mas as redes sociais, a repercussão foi tão grande, a igreja se manifestou
contra essa situação do aborto. Por isso que nós não podemos nos calar. As pessoas que vivem, planejam mal, elas não dormem e nós temos que ter voz, nós não podemos nos omitir. Precisamos denunciar as injustiças e tudo aquilo que vai ao desencontro da palavra de Deus, ao anúncio do Evangelho. Muitas pessoas querem viver no politicamente correto e assim se omitem, não têm medo das perseguições, têm medo das calúnias, têm medo das ofensas, mas imagine se os discípulos tivessem medo das perseguições, se os primeiros cristãos, que muitos deram a sua vida para poder viver essa graça da salvação, e se eles tivessem se omitido. Não, é muito difícil ser cristão. Estaríamos hoje aqui professando a nossa fé? Portanto, meus irmãos, o mundo sempre perseguirá aqueles que anunciam a verdade. Jesus mesmo lhes disse para os discípulos, diz para cada um de nós: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Mas não vos preocupeis, porque o Espírito Santo da verdade e da justiça estará com cada um de vocês. Portanto, meus irmãos, somos chamados a irmos também anunciar a boa nova, que o Cristo ressuscitou, que o Cristo está sentado à direita de Deus Pai e que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, nutrindo a nossa fé, nos acompanhando quando estamos com a luz da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.